Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e seja bem-vindo a mais um Análise High Speed. E no programa de hoje você terá NASCAR, Cup e Xfinity, Fórmula E e Super GT. Vamos viajar para o outro lado do mundo, ou seja, vamos ao Japão, mais especificamente à cidade de Okayama, para saber como foi a primeira corrida da temporada 2021 da Super GT. Então já sabe, se inscreve aqui no portal High Speed para ficar sempre bem informado com os melhores programas sobre automobilismo da internet brasileira. No último dia 11 de abril, rolou aí a abertura da temporada 2021 da Super GT, a mais tradicional categoria de Gran Turismo do automobilismo asiático. Vale lembrar aqui que essa categoria tem modelos lindos como o Toyota Supra, o Nissan GT-R e o Honda NSX. O palco escolhido para a abertura dessa nova temporada foi Okayama, com uma prova de 1.000 km, ou seja, 82 voltas. Vale lembrar que a Super GT ela segue um regulamento, um quase endurance. Então são provas de 300, de 500, de 1.000 km e exatamente por isso cada piloto corre, cada carro, melhor dizendo, corre com uma dupla de pilotos. E essa prova mostrou aí que para a temporada 2021 podemos esperar aí muita emoção, muita insanidade, visto que nas duas categorias, vale lembrar que a Super GT é dividida em duas categorias, a GT 500 para carros de até 500 cavalos e GT 300 para carros de até 300 HP. Houveram aí muitos toques, muitos bumps numa prova de 3 horas de duração, que foi recheada de emoções, com vários pilotos passando na grama. O maior favorito certamente era o Heikki Kovalainen, ele mesmo, o ganhador do GP da Hungria de 2008, aquela prova que o Felipe Massa liderava e teve problemas de motor a 3 voltas do fim. O Kovalainen era um principal postulante à vitória e novamente figura como principal favorito ao título. Ele e sua dupla fizeram uma prova aí abaixo da expectativa. Aliás, quem também fez uma prova abaixo da expectativa foram aí os Nissan, já que os carros da Nissan na categoria principal ficaram aí praticamente apagados. E o brilhantismo ficou por conta dos Toyota. Vimos aí um grande domínio do Supra ao longo de toda a prova, que teve a pista influenciada pela temperatura fria que se fez em Okayama, em torno de 14 graus. Isso influenciou na temperatura da pista, que fez com que vários pilotos aí acabassem errando na escolha dos jogos de pneu. E vimos aí várias rodadas, vários passeios na grama, muitos bumps aí. Tivemos também muitos pilotos vindo aí fazendo a maior parte da prova em pé embaixo, uma verdadeira loucura para dizer o mínimo. Ânimos aí bastante exaltados. Como dito há pouco, a Toyota brilhou fortemente aí durante a prova. Destaque aqui para as últimas voltas, que teve um duelo do Team Sard contra o Team Arta, que foi cinematográfico, fazendo lembrar aquela disputa do GP de Barcelona nos anos 90 entre o Nigel Mansell e o Ayrton Senna, ou seja, porta a porta, roda com roda, uma cena linda, digna de um automobilismo raiz. E quem levou a melhor na geral e também na categoria GT500, que é a principal, foi a dupla Oshima e Yamashita. O Sekiguchi e o Tsuboi ficaram em segundo e o Hirakawa e Sakaguchi em terceiro. As 3 duplas que fizeram o pódio foram de carros Toyota, ou seja, os três felizardos que subiram nos 3 primeiros lugares
eram pilotos da Toyota, mostrando aí que o Supra vai dar trabalho aos seus concorrentes ao longo dessa temporada, é o que parece. E na GT300, tivemos aí vitória brasileira. O João Paulo de Oliveira, mais conhecido até no Japão como João Paulo Oliveira San, ou JP Oliveira San, que mora há mais de 20 anos no Japão competindo tanto na Super Fórmula, ele que já foi campeão da Super Fórmula e também da Super GT, correu aí pela Nissan, ele que faz dupla com Fujinami, levaram a melhor, largaram em terceiro e fizeram o melhor resultado da Nissan na prova. Eles ficaram aí em primeiro lugar na categoria GT300, mostrando aí o JP Oliveira, que já foi campeão dessa categoria em 2019, mostra aí que vem para brigar para mais um título, tendo Gamou e Suganami em segundo, eles correram de Mercedes, Yoshida e Kawai em terceiro, dupla essa que corre de Toyota. E a próxima prova está marcada para o próximo dia 5 de maio em Fuji. Irei comentar a segunda etapa da temporada 2021 da Fórmula E, ocorrida na Cidade Eterna, Roma, capital da Itália. A Fórmula E chegou à sua segunda etapa da temporada 2021, tendo sido realizada em Roma, na Itália. A etapa foi uma corrida dupla, ocorridas nos últimos dias 10 e 11 de abril. A corrida 1 parecia promissora aos brasileiros, visto que na largada Lucas Di Grassi saiu na quarta colocação e Sérgio Sete Câmara em 16º, essa tendo Stoffel Vandoorne como pole. Ao longo das primeiras voltas, se viu aí uma disputa entre Vandoorne e André Lotterer. O Alexander Sims perdeu produção após se enroscar com Lotterer. E logo após, tanto o Vandoorne quanto o Lotterer também se enroscaram. Assim, perderam muito terreno e o Oliver Rowland tomou a ponta. O Lucas Di Grassi também levou a melhor. O Di Grassi, por sua vez, caçou o Oliver Rowland boa parte da prova. E depois foi a vez de Jean-Éric Vergne encostar também. O Di Grassi chegou a liderar por algumas voltas, pondo-se assim como franco favorito à vitória. Por outro lado, o Sérgio Sete Câmara acabou rodando. E o Di Grassi liderou consistentemente graças à punição do Oliver Rowland. Com essa punição, encostaram tanto o Nick De Vries quanto o Robin Frins, numa prova que teve vários three wides e bumps. O Di Grassi em alguns momentos chegou a cair para quarto, mas com maestria superou os holandeses e foi para segundo. O Vergne caiu de produção e foi para terceiro. E o Di Grassi estava com a faca entre os dentes, caindo para terceiro após um fracasso no Attack Mode, mas depois pôs a Audi na ponta após uma ultrapassagem com maestria em cima do Jean-Éric Vergne. Até que, a poucos momentos do fim, o Nick Cassidy causou um acidente, ele que era retardatário, acabou se envolvendo numa batida com o Di Grassi, que solapou os planos de vitória do brasileiro. O Evans encostou, e esse acidente, uma vez que aconteceu nos momentos finais, fez com que a prova finalizasse em bandeira amarela, tendo Jean-Éric Vergne como ganhador, o Sam Bird em segundo e o Mitch Evans em terceiro. O Sérgio Sete Câmara foi 16º e o Di Grassi, como dito há pouco, abandonou. Na prova 2, o Nick Cassidy largou na pole, mas antes da primeira volta, rodou. Sendo assim, a liderança caiu no colo de Norman Nato, que foi superado por ninguém menos que Pascal Wehrlein. Uma prova com muitos toques, e o Attack Mode em Roma aparentemente não funcionou, já que para alguns pilotos acabou sendo prejudicial, que vários deles acabaram caindo de produção. E novamente o Di Grassi bateu
desta vez após um toque. O safety car causado por essa batida foi benéfico para Vandoorne, que passou a liderar. Na relargada, disputa entre Sims e Verlaine, numa pista suja e com muitos detritos. E um destaque aqui foi o Antônio Félix da Costa, que volta a volta ele sempre esmirilhava descontando tempo. E a Audi teve um final de semana para esquecer, visto que depois do acidente do de Grasse foi a vez do René Rast, que já não havia feito uma boa prova no sábado, se envolvendo numa batida que causou bandeira amarela. E, pelo segundo dia consecutivo, a prova finalizou com safety car. Dessa vez, o ganhador foi Stoffel Vandoorne, Alexander Sims em segundo e Pascal Wehrlein em terceiro. Vale ressaltar que tanto para o Vandoorne quanto para o Wehrlein, essa prova sinalizou uma verdadeira superação, uma vez que no sábado os dois foram ao inferno e no domingo foram aos céus. A próxima prova está marcada para os dias 24 e 25 de abril, ou seja, daqui 2 semanas, em Valência, no caso, o tradicionalíssimo Autódromo Ricardo del Torno, em Valência, muito conhecido por ser uma pista de testes da Fórmula 1 e também utilizada pela MotoGP. E irei comentar sobre a etapa de Martinsville da NASCAR, tanto da Cup Series quanto da Xfinity. Depois do final de semana de Páscoa, que foi utilizado para descanso por parte dos pilotos, a NASCAR retornou aí para mais uma etapa em 2021, tendo como palco, dessa vez, a pista de Martinsville, um oval curto de 1,5 milha, que é sempre polêmico, porque muitos pilotos e fãs da categoria gostam, outros odeiam. Uma pista que não tem meio termo, ou você ama ou você odeia. Particularmente falando, eu amo essa pista. E essa seria a primeira prova em muitos anos a acontecer durante a noite. A largada estava programada para as 8h30 da noite da Cup Series, no horário de Brasília, enquanto que da Xfinity estava programada para acontecer por volta de 3h30 da tarde. Estavam, porque na Xfinity, São Pedro não ajudou, caiu uma chuva considerável aí, que postergou a prova para o domingo, à 1h da tarde no horário de Brasília. A Cup Series chegou até a largar. O Denny Hamlin largou na liderança e fazia uma prova aí muito consistente, muito sólida, ele vinha bem, tendo destaque aqui para o Ryan Preece, um piloto de final de pelotão com um equipamento que deixa muito a desejar. Ele foi a zebra nesse primeiro momento de prova, já que ele chegou a figurar no top 10, brigando aí pelo 9º lugar. E garoou muito, a ponto de James Davison rodar e causar uma amarela. Essa amarela, por sua vez, causou um safety car. Esse safety car, por sua vez, fez com que a direção de prova optasse por uma bandeira vermelha. E essa bandeira vermelha adiou a prova para o domingo. Então, no domingo teve aí a 1h da tarde no horário de Brasília Xfinity e às 5h da tarde a Cup Series. No caso da Cup, no domingo fez um tremendo sol e isso ajudou. Se esquentou no céu, o mesmo podemos dizer no tangente à pista, já que Alex Bowman, Denny Hamlin e Ryan Blaney se revezaram na ponta, travando aí duelos incessantes. Em contrapartida, muitos outros favoritos, como Kevin Harvick, foram caindo de produção, assim como o Kyle Busch. Uma prova que teve vários free rides e vários toques. Toques e com destaque para um Big One assustador, que envolveu 15 carros. 2021 não está sendo um ano para amadores, visto que não é comum a gente ver free rides em Martinsville, por ser uma pista curta e muito apertada, e quem dirá ainda um Big One com tantos carros. Que destaque aqui para o Daniel Suárez, que o carro dele chegou a pegar fogo, uma cena assustadora, mas o piloto saiu completamente ileso.
Que largada alucinante, que sinalizou aí a disputa pela sobrevivência. E nessa brincadeira, quem levou a melhor foi Martin Truex Jr., que passou a liderar, ele que cresceu muito de produção e então assumiu a ponta, e de lá não saiu mais, manteve-se sólido, firme e forte e levou a melhor, a segunda dele nessa temporada, tendo Chase Elliott em segundo e Denny Hamlin em terceiro. Agora vamos voltar um pouco no tempo para falar da Xfinity Series, que ocorreu horas antes da Cup, uma prova extremamente complicada, mas com muitas surpresas. Uma prova com várias bandeiras amarelas, vários acidentes seguidos, então acontecia um acidente, aí rolava a bandeira amarela, safety car, na hora que o safety car saía, rolava mais outra batida que forçava mais uma intervenção do safety car. Isso perdurou-se por sucessivas vezes. Para mim, o maior nome dessa prova da Xfinity foi o Ty Gibbs, que fez uma prova muito consistente, muito firme. Embora não tenha figurado no top 3, ele mostrou aí ser um piloto de fibra, merece aí todos os parabéns. Mas quem estava com a sorte era o Josh Berry, piloto que corre de Chevrolet, que largou aí da metade para o final do pelotão e foi crescendo até brigar contra os maiores nomes da categoria nessa temporada, que são, por exemplo, Noah Gragson, o Justin Allgaier, o próprio Ty Gibbs, e o Berry segurou firme as pontas e levou a melhor, tendo Noah Gragson em segundo e Daniel Hemrick em terceiro, ou seja, 2 Chevrolets e um Toyota. Uma curiosidade é que o quadro foi oposto na Cup Series, porque tivemos aí, com a vitória do Truex Jr. e o terceiro lugar do Hamlin, 2 Toyota, e com o segundo lugar do Chase Elliott, um Chevrolet. E você acha que os ânimos que estavam exaltados na corrida cessaram após a quadriculada? Se enganou tremendamente. Depois da prova, o Greg Goulding e o Joe Graf resolveram uma pendência aí que tiveram durante a corrida, ou seja, se estapearam na inspeção pós-prova em razão aí de terem se estranhado durante a corrida, mas a turma do Chega Disso foi valente e impediu que a NASCAR, se transformasse em um UFC, cena que a gente já viu anteriormente em Las Vegas. A próxima prova está programada para acontecer em Talladega no dia 24 de abril. A Cup Series, a próxima prova, deverá ocorrer em Richmond no dia 18 de abril. E no dia anterior deverá ocorrer aí a Truck, já que a Truck não correu em Martinsville, depois da prova sensacional que tiveram em Bristol na terra, descansaram. Os pilotos da Truck descansaram 2 finais de semana seguidos e semana que vem será a vez da Xfinity descansar e no próximo final de semana retornará para a prova de Talladega, no dia 24 de abril. E aí, galera, gostaram do programa de hoje? Então, já sabe, se inscreve aqui no portal High Speed e mantenha-se informado sobre tudo do melhor automobilismo do mundo. Tchau e até a próxima!